Envelhecer bem começa muito antes da velhice. A gente costuma achar que o envelhecimento só acontece quando a velhice chega. Mas a verdade é que desde o momento que a gente nasce, que a gente vem ao mundo, a gente já está envelhecendo. Porque o corpo vai mudando, as fases vão mudando, a vida vai acontecendo, o processo do envelhecimento vai acontecendo. Envelhecer não é um acontecimento isolado na velhice. Envelhecer é um processo de envelhecimento natural, biológico. Faz parte das fases da nossa vida. E isso é muito interessante porque é o que a gerontologia defende. E a gerontologia é uma ciência que estuda o processo de envelhecimento nos aspectos biopsicossociais, ou seja, nos aspectos biológicos, psicológicos e sociais. Hoje eu estou estudando pós-graduação em gerontologia e estou adquirindo os meus conhecimentos nessa área. E aqui vale contextualizar uma informação que é interessante, que a gente aprende, e que eu vou replicar agora, que é a diferença entre o gerontólogo e o especialista em gerontologia. O gerontólogo é o profissional formado em gerontologia. Então ele fez um curso de graduação de gerontologia. O especialista em gerontologia, ele pode ser de diversas áreas. Por exemplo, eu tenho graduação em publicidade e hoje estou fazendo pós em gerontologia. Então, os estudos da gerontologia, ele é multidisciplinar, porque tem vários profissionais de diversas áreas, áreas da saúde, psicologia, medicina, vários profissionais que acabam cursando pós-graduação em gerontologia. Então, é algo que eu estou adquirindo os conhecimentos para trazer essa base para o design de interiores, uma vez que eu projeto interiores, faço consultorias para pessoas idosas. Através desse vídeo, vocês vão conhecer um pouquinho sobre como que funciona a gerontologia, o que está embasado ali no conhecimento, né, técnico da gerontologia. Eu vou trazer aqui, com o viés do design de interiores também, vou trazer algumas informações aqui, né, sempre com esse embasamento, para a gente discorrer um pouco sobre esse assunto. Como eu falei, eu estou estudando pós-graduação em gerontologia para criar projetos mais intencionais e assertivos para pessoas idosas. Por quê? Dentro da gerontologia, a gente fala muito sobre essa parte da saúde, né? Então, os aspectos biológicos, psicológicos e sociais. Dentro do design de interiores, a gente fala sobre o ambiente. Então, como que a gente une esses dois mundos, né? A ideia, né, dessa junção é justamente criar ambientes que favoreçam a autonomia, a independência, o bem-estar, qualidade de vida, fatores que vão além da parte do mobiliário, né? Então, são questões ali que a gente une os dois mundos para realmente criar ambientes mais favoráveis à idade. Um outro ponto que é interessante falar é a questão da diferença que existe entre a geriatria e a gerontologia. Porque a gerontologia, como eu falei, ela é multidisciplinar. A geriatria é uma especialidade médica, ou seja, uma pessoa passa em medicina e escolhe se especializar nessa parte de geriatria, que é mais voltada para a saúde e também para o processo de envelhecimento. E aí vem uma pergunta, né? Por que eu comecei a estudar gerontologia? Como é que eu vim parar aqui? A minha história com a gerontologia começou através
do design de interiores e da relação com a minha avó. Então, quando eu fiz a minha transição de carreira da publicidade para o design de interiores, enquanto eu ainda estudava design de interiores, eu comecei a perceber a relação da minha avó com a casa. E ali me despertou um interesse em entender como que eu poderia incluir o design na vida dela, mas de uma forma realmente funcional, prática, segura. E nos meus estudos, né, buscando ali o conhecimento sobre isso, me deparei com a gerontologia. E, como eu já comentei, né, a gerontologia ela se embasa justamente nesse estudo do processo do envelhecimento. Quando eu linkei, né, esses dois mundos, eu comecei a enxergar o ambiente de uma forma completamente diferente. Eu comecei a enxergar os detalhes. Peguei a minha lupinha e fui olhando o que eu podia melhorar, ou o que eu ainda não estava vendo. E o design de interiores, ele nasce muito do poder de observação, né? Como que a gente melhora os ambientes para as pessoas? E eu hoje estudando gerontologia, como que eu faço isso para as pessoas idosas? Que é o nicho que eu escolhi atuar. Dentro da gerontologia existe um universo, como por exemplo, a diferença entre envelhecimento, pessoa idosa e velhice. Às vezes pode parecer óbvio, mas às vezes pode confundir muito. O envelhecimento é o processo natural da vida, é o que acontece enquanto a gente está vivendo. Desde que a gente nasce, a gente está nesse processo de envelhecimento, a gente está envelhecendo. A velhice é a fase da vida. Pela nossa Constituição, é considerada a partir dos 60 anos ou mais, e nos países desenvolvidos, parte dos 65 anos ou mais. E a pessoa idosa é a pessoa que vivencia essa fase da vida, ou seja, a pessoa que vivencia essa velhice. Existem alguns conceitos que fazem a gente compreender um pouco melhor sobre esse processo de envelhecer, que são autonomia, independência e capacidade funcional. A autonomia é o meu poder de decidir, é o meu poder de escolha. A minha independência é o meu poder de execução, a forma com que eu faço as coisas. E a capacidade funcional é a minha habilidade de fazer as atividades do dia a dia. Eu acredito que todos nós que estamos aqui desejamos ser autônomos e independentes. A gente quer escolher, a gente quer ter esse poder de escolha, a gente quer ter esse poder de executar, de ir e vir, de fazer as coisas do nosso jeito, né, conforme a nossa vontade. Dentro da gerontologia, é algo que a gente estuda e se embasa justamente porque é um objetivo em comum. Todos nós temos esse desejo, né, esse anseio, essa vontade de manter isso até o resto da nossa vida, né, ou pelo menos pelo maior tempo possível que a gente possa fazer isso. Então é muito interessante a gente pensar nesses conceitos, porque daí a gente começa a entender também como é que as nossas escolhas influenciam, né, nesses conceitos, né? Falando sobre o design, trazendo o design para esse contexto, como que a gente mantém a nossa independência, a nossa autonomia e nossa capacidade funcional no nosso dia a dia através dos ambientes? Uma outra reflexão que vale a pena a gente analisar um pouco mais é: quando a pessoa tem a autonomia dela, a independência, a capacidade funcional preservada, como que a gente mantém? Às vezes, o maior risco não é o ambiente. Às vezes, é a forma como a gente enxerga o envelhecimento, a pessoa idosa, a velhice. E aqui eu vou contar uma história que eu ouvi faz um tempo já, e ela me tocou
porque era uma idosa que adorava cozinhar. Ela era o prazer dela. Então ela fazia o café da manhã, o almoço, o café da tarde, jantar, e ela gostava de preparar. Era a vida dela fazer aquilo ali. Só que o filho, com medo dela mexer com as panelas, com o fogo, foi criando ali algumas situações e foi diminuindo. Essa rotina dela na cozinha, né, foi diminuindo. E é claro, né, tem vários pontos aí que ele levou em consideração. Então tinha algumas confusões que estavam acontecendo ali, né, no dia a dia dela. Mas conforme ele foi fazendo isso, o que ela sentiu? Perda de identidade. Porque ela tinha autonomia, ela tinha independência, ela tinha capacidade funcional, mas ela tinha algumas coisas ali que estavam acontecendo e que gerou um alerta para o filho. E o filho, de uma forma um pouco radical, né, tirou ela ali daquele espaço, que ela estava à vontade, que era o ambiente dela, era o universo dela, era a identidade dela, era ali que ela pertencia. Né, naquele espaço, fazendo aquilo ali. Conforme isso foi acontecendo, passou-se uns meses e ela veio a falecer. E ele conta que isso ainda mexe muito com ele, porque ele pensou que poderia ter sido diferente, talvez. Né? Depois que as coisas passam, a gente acaba, sei lá, pensando em outras possibilidades. Mas naquele momento era a forma que ele enxergava. Então eu vou preservar a minha mãe para que não ocorra um acidente, para que ela não se machuque. Houve esse desfecho, né? Essa história, ela é muito comum. Ela é mais comum do que a gente imagina, porque às vezes o excesso de cuidado faz com que a pessoa também vai perdendo a autonomia, o pertencimento, a identidade. E a partir do momento que isso começa a acontecer, a pessoa começa a regredir, né, a se fechar. É como se você entregasse os pontos. Então, a gente começa a entender como é que esse processo da gerontologia, dos aspectos biopsicossociais, impactam na nossa vida e nas nossas relações. Porque o envelhecimento, ele acontece para todo mundo. E a gente tende a encontrar soluções, né, para alguma questão que a gente está vivenciando. Então, eu quis contar um pouco dessa história para trazer um pouco mais de clareza, né? Talvez você esteja passando por isso, por uma situação similar, né? Um familiar que está com alguma dificuldade e você está se questionando como pode fazer. Então, a gente parte sempre do ponto de observação. Como que a gente pode manter a autonomia, a independência e a capacidade funcional daquela pessoa sem causar riscos, né? Minimizando possíveis riscos à saúde dela, preservando ela. Então entra a questão do design de interiores. Como o profissional pode ajudar nesse contexto? É claro que cada processo de envelhecimento ele é individual, ele é particular. Cada pessoa envelhece à sua maneira, à sua realidade, às suas experiências de vida, à sua cultura. Cada pessoa tem a sua história e ela é única, é intransferível. Então, como que a gente pode fazer isso, né? A gente parte, como eu falei, do ponto de observação, entendendo o que está acontecendo ali e criando recursos para que minimize riscos. Então, talvez no caso dessa idosa que adorava cozinhar, colocar sensores de gás, sensores de fumaça,
talvez um cooktop de indução, enfim, tô jogando ideia aqui, mas justamente para, caso você esteja passando por algo similar, você reflita um pouco sobre quais são as possibilidades que pode ajudar aquela pessoa, né? Porque a gente quer manter a nossa autonomia, a nossa independência e a nossa capacidade funcional. Como que a gente preserva isso? Tem uma ferramenta no design de interiores que a gente utiliza muito em projeto, em consultoria, que se chama mapa de calor. Basicamente, a gente pega a planta, desenha ali a planta e vai identificando qual que é a rotina daquela pessoa. Como que ela acorda, qual que é o caminho que ela percorre, onde ela vai. Então, primeira ação do dia, acordei, fui no banheiro, escovei os dentes, voltei, fui para a cozinha, preparei meu café, fui para a sala de jantar, tomei meu café, voltei para o corredor, arrumei minha cama. Então, assim, é a gente desenhando e ligando tudo que ela faz durante o dia, a rotina inteira dela. No fim do dia, esse mapa, ele vai estar com todas as linhas dos pontos principais ali. E a gente vai conseguir identificar aonde tem maior circulação, né? Onde ela permanece mais tempo ou onde ela passa mais tempo. Então, por exemplo, ela passa muito no corredor. E esse corredor tem alguns móveis ali que pode impactar uma lesão, pode ocasionar uma lesão. Então a gente identifica isso através do mapa de calor. Ela passa muito tempo na cozinha, tá? Como que ela prepara essas refeições? Através do mapa de calor a gente consegue identificar, fazer uma análise em cima disso e das atividades que ela mais faz durante o dia e do ambiente que ela, né, permanece mais tempo. E através disso a gente começa a pontuar como que a gente faz essas melhorias, né, para aquele ambiente, para que fique confortável e seguro para ela enquanto ela realiza as atividades do dia dela. Através do mapa de calor, a gente consegue ter esse ponto de observação e criar melhorias. E são pequenas melhorias que a gente já consegue proporcionar e manter a autonomia, a independência, a segurança, proporcionar qualidade de vida para a pessoa que está utilizando esses espaços. Porque no fim, cuidar também é observar. E a gente observa através do mapa de calor, entre muitas outras ferramentas, né? Gente, envelhecer não significa impedir o tempo passar, mas criar possibilidades para envelhecer com dignidade, autonomia, sentido, independência, entre tantas outras coisas. E talvez esse seja o maior convite da gerontologia. Fazer com que a gente entenda que o processo de envelhecer, ele precisa ser humano, precisa ser com mais cuidado, com consciência, com presença. Porque envelhecer faz parte da vida. E a forma como a gente escolhe viver esse processo também transforma a forma como habitamos nesse mundo.